terça-feira, eles estão presentes lá no diretório, num auditório como pouco menor do que esse, discutindo, debatendo, formulando estratégias para o partido. Fizemos o departamento feminino, uma coisa fantástica. Pessoas que, quando usaram o microfone para dizer por que estavam ali, diziam que sempre quiseram participar de um partido político, sempre quiseram militância, mas simplesmente nunca foram convocadas. E, às vezes, que tentaram ir a uma reunião política, só era para ouvir os outros falar e não ela também dar participação. Então, está lá o departamento de mulheres, com mais de 150 mulheres, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, Manuel Dias, meu caro ministro. Elas se reúnem. O departamento sindical, também criado, se reúne na quinta-feira. E na sexta-feira, meus amigos, nós estabelecemos uma coisa que realmente é preciso ser dito, porque é uma experiência exitosa. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, eu que sou o presidente, sento na mesa, no auditório, e vai lá a juventude, as mulheres, as minorias, que também temos o departamento, as minorias, o departamento sindical, de 4 horas da tarde até 7h30, 8 horas, antes de ir para o núcleo de bairro, que lá nós já estamos bastante adiantados, a gente senta e fica, cada pessoa que quer falar se levanta, faz um discurso, uma participação, como nós estamos fazendo aqui, e leva um questionamento, leva uma sugestão, enfim. Isso faz com que, meus amigos, meus companheiros e companheiras de partido, o partido, lá no Rio Grande do Norte, que são 167 municípios, um pouco mais da metade, o partido já está organizado em todo o interior, no estado, e na capital, que tem a perspectiva da nossa candidatura. Eu fui prefeito 2 vezes de Natal, e graças a Deus e graças a muito esforço e trabalho, saímos com 75% de aprovação do povo de Natal, e nós estamos fazendo os núcleos de bairro. Aqui está o seu coordenador, o Kleber Fernandes, e essas reuniões têm sido muito importantes, porque eu vou dizer só uma coisa, que tem realmente ecoado ou falado alto para todos nós. Quando a gente chega no núcleo, que o Kleber Fernandes faz a apresentação do que é o núcleo de base, qual é a essência, qual é a finalidade. As pessoas têm direito à fala, e todas elas, ou quase todas, secundando um ou outro, dizem o seguinte: eu acho muito importante vocês estarem aqui, porque vocês só aparecem na época da eleição. Na época da eleição, vem de casa em casa, aperto de mão e aperto de mão, entregando fotografia, no máximo uma proposta, que é um papel, e a gente só faz receber isso, sem dar o direito a gente de falar, de dizer o que a gente pensa. Então, esses núcleos estão tendo essa característica da participação das pessoas e essa colocação, que é uma verdade. E como diz Manuel Dias, nós só vamos combater a influência deletéria do poder financeiro se a gente se organizar, se fizer os núcleos de base, para que as pessoas conscientemente participem e, desta forma, adira à causa pelo seu próprio convencimento. Aí eu acredito que nós estamos realmente dando organicidade ao partido,
nós estamos dando uma participação de cidadania ao cidadão eleitor. E eu creio que esses vínculos vai ajudar a combater a influência financeira na campanha. Nós já fizemos mais de quantos núcleos, Kleber? Mais de 50 núcleos. E eu já disse ao Kleber, o Sávio Hackett, que é nosso companheiro, vice-presidente do partido, eu só não quero núcleo este ano, no dia 24 de dezembro, que é o Natal, e no dia 31 de janeiro de dezembro, que é o Ano Novo. Fora daí, nós estamos... E a briga por esses núcleos tem sido uma coisa impressionante. As pessoas solicitando, reivindicando, querendo fazer um núcleo, tá certo? No seu bairro. E a participação, pessoal, ninguém nunca me pediu um centavo, nem a ninguém do PDT que chega na casa do cidadão para se reunir com seus vizinhos ou com sua comunidade. Nunca houve sequer um pedido de um centavo. O que isso é extremamente alvissareiro, é a gente sonhar naquela política saudável em que as pessoas, né, estão procurando, né, votar de acordo com a sua consciência e não vender a sua consciência nas campanhas eleitorais. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Estamos muito animados, porque, simultaneamente a esse trabalho em Natal, nós estamos vendo o PDT a nível nacional com essa iniciativa. Com essa iniciativa. Meus amigos, companheiros e companheiras, esse partido, nós temos tudo para dar continuidade, fortalecê-lo e engrandecê-lo. Sabe por quê, meus amigos? Esse partido, ele não foi inventado. Esse não é um partido improvisado. Ao contrário, esse partido tem uma história. E tem uma história que se confunde com a própria história do povo brasileiro, com as melhores lutas do povo brasileiro. Nós temos bandeira, nós temos, como disse Lupe ontem aqui, olha a intimidade, viu, ministro? Como o Lupe disse aqui, nós temos passado. O presente se alimenta do passado para a gente construir o futuro. É isso aí, Lupe. Então, meus companheiros, eu queria dar essa participação, eu comecei pela reforma, mas eu acho que tudo está dentro do espírito desse encontro. Eu creio que nós temos mais que fazer esses congressos, periodicamente, esse avanço tecnológico, isso vai crescer, porque a gente vai divulgar lá em Natal. Quem não veio vai assistir a gente pela internet. E essa coisa vai crescer. Isso vai crescer. E o caminho é esse. O caminho é esse. É fortalecer a nossa legenda pessoal, para que a gente possa efetivamente ir para os embates da rua, das eleições. De maneira que eu acabei me empolgando, mas é porque eu ando realmente empolgado, viu, ministro? Viu, Manuel? Eu ando realmente empolgado. Eu quero dizer que lá no Rio Grande do Norte, o partido ainda só tem um deputado estadual, mas o partido tem tudo para vencer as eleições na capital, Natal. Já foram divulgadas 7, 8 pesquisas, e em todas elas, o candidato do PDT, no caso a nossa candidatura, ela está num patamar bastante elevado. Hoje, nós temos a perspectiva de uma aliança com o PSB e com o PT, embora essas duas legendas estejam com candidaturas colocadas, né, lançadas, mas isso é um processo, né? Isso é um processo. A política, nós sabemos que ela não é
não é estática. A política, ela é dinâmica. E nesse dinamismo, né, ela não é nem dinâmica, diz que ela é aerodinâmica, né, de tão veloz. Mas lá nós estamos primando por uma coerência que a gente deve buscar, né? Nós temos dado a prioridade aos partidos que têm mais afinidade ideológica conosco. Os partidos que estão na base aliada do governo federal, né? Nós temos dado essa prioridade e eu creio que nós vamos chegar, assim, a bom termo. E, se Deus quiser, e o povo também, nós vamos tremular a bandeira do PDT na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Mais um mandato à frente da Prefeitura de Natal. De maneira que, meu caro Paulo Santiago, né, deputado, parabéns, Vossa Excelência expôs com brilhantismo, com muita propriedade, didaticamente, né, que a todos entenderam, e continue, persista, insista, né, porque essa reforma política, ela se faz necessária, se faz inadiável, e nós precisamos realmente ter no Brasil uma política mais saudável. É muito ruim a gente ser de uma classe política que tem 80% de descrédito, pessoal. É ruim. Eu creio que nós temos idealismo, nós temos espírito público, nós somos patriotas, nós somos pessoas de boa fé, bem intencionada, né? E a gente sofre com isso, porque realmente não é o Congresso Nacional. A nossa atividade, há uma descrença. Hoje, por ausência dessa reforma política, o que sobrepõe são as pessoas e não os partidos políticos. Está errado. Isso é uma inversão errada, equivocada. E só a reforma política nós vamos ter uma política partidária, nós vamos ter uma cultura partidária nesse país. E a partir daí, eu creio que nós vamos fazer uma política com mais credibilidade, com mais respeito, né? Com mais dignidade, com ética, né? Que é isso que nós estamos aqui fazendo o quê? Eu passei o dia nesse hotel, eu passei a manhã inteira aqui, eu passei a tarde inteira aqui, cheguei, e olha, eu não podia, eu vim de carro de Natal, porque eu estou com um problema no ouvido, e eu não estou proibido pelo médico de pegar avião, pressão, duas proibições, tomar banho de mar e pegar avião. Eu disse, meu Deus, ainda bem que foi em Fortaleza. Embora seja 6 horas e meia de viagem, mas não tem problema, eu vou. Porque eu estou vibrando com esses encontros. É a partir daí que a gente vai efetivamente fazer com que esse PDT, que perdeu o seu grande líder, né? Perdeu o vulto histórico, Leonel de Moura Brizola, mas é um partido que, como eu disse, sem querer ser redundante, não, mas é um partido que tem história, é um partido que tem futuro, depende da gente. Parabéns, deputado. Companheiro, nós vamos... o companheiro Lupe e o companheiro André, eles têm ainda agenda ainda hoje. Eles curtiram o dia todo os verdes mares de Fortaleza. Aí o Estadão bota isso na primeira página, é mais pancado no pobre do mundo. Então, eles já cumpriram desde manhã aí uma agenda, visitando aí, enfim, cumprindo uma tarefa decorrente do exercício da função ministerial. Então, nós não é um encerramento, para ficar ainda, porque agora nós vamos ouvir a Maria e outros ainda antes de encerrar. Mas como eles têm esse compromisso, nós vamos passar a palavra ao companheiro. Mas eu queria dar aqui uma notícia. Nós tivemos 136 pessoas que curtiram no Facebook a nossa reunião. 467 acessos
durante o dia e 31 vídeos foram produzidos e já estão todos na internet desse nosso evento de hoje. Então, com a palavra, o nosso companheiro Carlos Lupe, presidente licenciado e ministro do Trabalho, dizendo, Lupe, que 16 pessoas já falaram hoje à tarde, que é uma demonstração do interesse de participar das atividades, dar as suas opiniões, fazer as cobranças, críticas, os elogios que todos nós merecemos. Então, eu peço a palavra ao nosso companheiro Carlos Lupe, para que ele possa se manifestar também neste evento importante do nosso partido. Obrigado, companheiro Manel. Como ontem eu já dei uma fala mais institucional partidária, eu queria fazer uma reflexão coletiva com vocês, tirando a brincadeira do Manel aqui, porque, olha, pode ter alguém que trabalha tanto quanto eu, mais do que eu não trabalho, não é difícil. Eu trabalho muito. Mas é uma coisa que hoje de manhã me impressionou. De manhã, eu fui às 8h30 da manhã, nós estávamos num evento, jovens que vão fazer o Enem, de acesso, né, às universidades. De 15 a 17 anos, pouquíssimos de 18 anos, a maioria de 15, 16 anos, de uma escola paga. Escola paga e bonita, né, de primeiro mundo. Escola, tinham 3 ginásios agrupados assim. O piso é sinteco brilhoso. Nunca na minha casa teve um sinteco daquele. Como é que vocês jogam bola nisso aqui? Eu jogar bola no sinteco daquele, minha mãe tacava um rolo de macarrão em cima de mim. Mas eu fiquei impressionado com 2 coisas, que é para a gente parar para refletir. Primeiro, que eu não faço, nem na minha fala, nem comunista, nem como companheiro, eu nunca fiz, é uma incompetência minha também, nem em relatórios internacionais que eu ando. Eu nunca leio discurso. Ronaldo, meu companheiro, sabe disso. Eu gosto de sentir, eu gosto de interagir. Você sabe que esse negócio é do espiritualismo mesmo. A gente sente o ambiente e dentro do ambiente você vai construindo aquilo que você vai falar. A gente tem uma tese do que a gente vai falar, mas a gente vai construindo, né? Vai sentindo naquele momento. E eu fiquei impressionado com 2 coisas. Primeiro, com a atenção dele. Devia ter uns 400 jovens ali, né? Uns 400, 500. Mas eles não davam um pio. Eu falei o quê? Uns 30, 40 minutos? Por aí. E o que mais me impressionou? Nós temos, e isso é uma coisa para a gente pensar, primeiro tem algumas falhas nossas, estruturais, orgânicas. Por exemplo, o nosso trabalho que é desenvolvido no Ministério do Trabalho. Eu acho que o partido aproveita pouco isso ainda. Por que aproveita pouco? Nós temos marcas, gente, que são marcas históricas, que nunca aconteceram. Se vocês pegarem a existência do Ministério do Trabalho antes da presença do PDT, era mais um, ninguém queria o Ministério do Trabalho. Essa que é a verdade. Era mais um, estava lá no último da fila. Eu, quando entrei lá para conversar com o presidente Lula, depois do partido negociar, eu entrei já, o Manel sabe disso, o Ronaldo sabe disso, que eu estava me esperando lá no hotel, o André também. Eu entrei como ministro da Previdência. No meio da conversa, acaba o ministro do Trabalho. Literalmente, isso aconteceu mesmo. Eu, presidente. E quando eu olhei aquilo ali, eu perguntei, mas, presidente, quem vai avisar o PT que eu vou entrar num lugar que está cativo do PT desde o primeiro dia do seu mandato? Eu, Lula, estou olhando para você, companheiro. Tu vai lá e avisa. Eu? É exatamente isso. E eu fui avisar um amigo dele de 30 anos, 40 anos, que era o Marinho. Eu, quando olhei aquilo ali, a estrutura daquilo, o Ministério do Trabalho é um ministério que lida com aquilo que é a relação mais importante de uma sociedade que quer ser organizada, que é uma estrutura sindical. Entendeu, Flávio? A estrutura sindical é uma estrutura que já foi a base das construções e da construção de todos os grandes partidos populares do mundo. Não é só do Brasil, não. Do mundo. Olha o que eu estou falando tem peso. E eu fiquei impressionado como aquela estrutura estava adormecida no seu processo, acomodada no seu processo. Então, eu fiz algumas coisas que foram muito ousadas. Eu pago um preço por isso. Eu faço com consciência, entendeu? A gente sabe que a gente, quando está, Igor, tomando uma posição na vida,
a gente sempre vai ter alguém que vai ter uma posição contrária. É ter opinião. Se você tem uma opinião, vai ter gente contra a sua opinião. E a gente vai sempre na vida, nesse processo, ganhar alguns e perder outros. Mas eu sempre prefiro ter opinião a ter omissão. Acho que é um crime da sociedade se omitir no processo da luta política. Então, por exemplo, nós fizemos um registro das centrais sindicais. As centrais sindicais que existiam no Brasil há 20 anos não tinham legalidade. Passaram um monte de sindicalistas do Ministério do Trabalho. Nunca deram legalidade a ela. O companheiro de vocês foi lá, em 60 dias fechou acordo, em 90 dias estava votado no Congresso Nacional e foi aprovado a certidão do registro sindical para as centrais sindicais, que eram de fato, mas não eram de direito. E ali, a aprovação do imposto sindical. Quando nós aprovamos legalmente a existência do imposto sindical, meu irmão, você não tem ideia do tamanho dos inimigos que eu ganhei. Por quê? Não é no pensamento que não tenha erros, que não tenha sindicatos que se aproveitam do dinheiro do trabalhador para fazer coisa errada. É claro que a gente não é bobo, é da sociedade, é da vida, mas é do patronal, é diferente? Vocês já viram alguém botar uma linha para questionar o dinheiro que fatura o Sistema S? Vocês já olharam alguém fazer editorial para dizer o custo daqueles prédios? Alguém já falou alguma cobrança? Alguém já fez algum inquérito? Alguém abriu alguma sindicância? Quando é do trabalhador, mano, é podre, é corrupção. Por que isso? Porque isso é um retrato da sociedade. É um retrato de uma sociedade que acha que o dinheiro do rico é limpo e o dinheiro do pobre é sempre sujo. Eu estou falando com sinceridade. Com absoluta sinceridade. E nessa concepção, quando você tem um instrumento de organização popular, deputado Paulo, companheiro Paulo, no sistema capitalista, sem dinheiro, como é que vão se organizar, mano? Como? Professor Flávio, como? Sem registro, sem legalidade e sem recursos para organizar, como alguém vai organizar algum movimento contra o patrão, se o patrão tem o dinheiro, tem o poder, tem a caneta, demite, contrata? Como? Ali a gente ganhou muitos inimigos. Porque a gente tem a posição, assume a posição e faz enfrentamento com a posição. E eu digo, eu sou favorável a que se discuta o imposto negocial, mas ele tem que ser aprovado em lei. Porque ele tem que ser aprovado em lei, Paulo, senão qual a subsistência que vai ter o sindicato dos trabalhadores? Vai depender do patrão. Como é que alguém pode mobilizar o trabalhador para ir para uma assembleia se não tem dinheiro nem para botar o ônibus, nem para botar o carro, nem para dar um lanche, nem para o cara se organizar? Se não tem dinheiro para botar o atendimento do médico, se não tem dinheiro para botar o dentista, se não responde ao anseio daqueles que estão trabalhando ali? E o que me incomoda mais é que do patrão pode. Ninguém questiona. Então, temos que parar para pensar essa sociedade. Não é? Aí a gente vai, quando começa a crise de 2009, eu estou dizendo esses fatos para vocês, e eu tenho tudo documentado, está tudo por escrito, a gente faz revista, a gente tem tudo anotado. Crise, e pau, e pau, e pau, e pau. O companheiro de vocês foi para a televisão e falou assim, para ter dinheiro público tem que ter a garantia do emprego. Depois o Lula falou. Depois o Obama adotou isso nos Estados Unidos. Meu irmão, eu contei 26 editoriais, até xingando minha pobre mãezinha, que tinha nada a ver com isso. Aquilo era uma ousadia, porque todo mundo já pensava, mas ninguém tinha coragem de fazer. E eu botei por escrito, eu aprovei nos dois conselhos do Ministério do Trabalho, por unanimidade, no FGTS e no FAT. Aí o que acontece? A gente ganhou mais inimigo ainda. Claro, claro. Que absurdo! O dinheiro é para o empresário, não tem nada a ver com o trabalhador. Mas como se o dinheiro é público? Claro, isso aí foi depois. Esse negócio das 40 horas que o Paulo está falando aqui, eu fui no Congresso Nacional, eu peguei o microfone e coloquei a minha posição. E o governo até hoje não tem uma posição
governamental. Mas eu tenho, é meu direito. Eu sou cidadão. Quer dizer que eu sou um ser político, cidadão político, fundador de um partido político, presidente licenciado do partido e não tenho direito a ter opinião? Fui lá, ninguém me pediu. Eu não me escondo com opinião. A gente assume a opinião, a gente vai ganhando e vai acumulando. Gente importante que começa a mexer com um sistema que é mais poderoso do que o sistema governamental e do que o sistema financeiro, o sistema de comunicação, doutor Carlos Eduardo, prefeito Carlos Eduardo. Sistema de comunicação constrói santos e demônios em 24 horas. E esse sistema, antes, por exemplo, na década de 80, vocês sabiam que 75% da publicidade dos órgãos de mídia era governamental, estadual, federal ou municipal. Nós tínhamos os bancos públicos. Nós lá no Banesp bancávamos tudo, Manel. Lembra disso? Aqueles RJ local, os jornais da Globo local, tudo do Banesp. Banesp tinha publicidade das 6 à meia-noite na Globo, todos os intervalos comerciais. Ainda tinha metrô, ainda tinha rede ferroviária, ainda tinha CTC, que era a empresa pública de transporte coletivo. O Estado era forte, a União era forte. Hoje, 31 anos depois, 20% da publicidade paga nos veículos de comunicação é pública. 80% privada. Mudou o patrão, mano. No sistema da ditadura, nós nos organizávamos e não tinha uma fotografia na mídia. Só depois, quando o regime estava podre, estava caindo, eles começaram a botar imagens dos protestos, mas não tinha uma linha. Era uma luta insana. Jornalista que arriscava escrever contra a ditadura perdia o cargo, era preso, era torturado. Essas pessoas têm memória, é só ler. Por quê? Porque o sistema financiava. Como é que eles vão ficar contra a quem paga? Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender. Se a gente não tiver capacidade de entender com quem a gente está fazendo o debate, o embate, nós não conseguimos nos fortalecer. Nós não conseguimos ter ideia de luta que nós estamos travando. A luta ideológica, gente. Quem imaginar que acabou a discussão de direita e esquerda está fora do mundo, porque a luta permanentemente é ideológica. É ideológica. E é verdade. A gente tem, eu estava ouvindo o Carlos Eduardo falar, poxa, quantos deputados deixaram de vir aqui? Eu paro para pensar, na minha função, eu fico uma desgraça, eu digo assim, eles perderam. Como nós que perdemos? Quem não veio aqui perdeu. A gente pode botar um revólver na cabeça e dizer que ele tem que vir, entendeu? Não posso. Eles que perderam. O triste é que a gente constrói esses mandatos. A soma da legenda, irmão Ronaldo, é que dá esse mandato. E como muda uma parte deles depois que tem o mandato. Nem lembra de frequentar a casinha velha que ajudou os a eleger. É duro, rapaz. É duro a gente assistir isso. Dói. Vocês acham que é cômodo para o Manel estar aqui, em vez de estar comendo do peixe lá em Santa Catarina? Aqui é... Bom, aí tem uma discussão do que é melhor. Mas é duro. Eu estou falando, a gente está numa conversa informal, mas é porque a gente precisa ter noção do duelo que a gente está enfrentando. Eu agora estou no embate, vocês vão ver que eu ainda vou apanhar muito. Que a televisão fala, muito. Sabe por quê? Eu não cedo a princípios. Há 2 anos, nós fizemos uma coisa chamada REP, Registro Eletrônico de Ponto. Isso era uma solicitação, deputado Paulo, de 3 jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho. 5%, vê se vocês conseguem, vocês vão entender que vocês estão inteligentes. 5% das empresas existentes no Brasil tem cerca de 7 milhões e meio. Entre 350 e 400 mil empresas com mais de 100 funcionários, tem o registro eletrônico, sem nenhuma regulamentação. Ou seja, o Flávio é meu patrão, ele tem a inteligência do sistema, ele tem o controle do sistema, e eu, como empregado, vou lá, bato e ele me controla. O que disse a jurisprudência? O contrato de trabalho é um contrato bilateral. Então, o Flávio, como meu patrão, como exemplo, tem toda a informação que tem que ter, mas eu, como empregado, também tenho que ter toda a informação. Ora, se ele me paga, eu recebo, eu peço serviço, ele tem que me pagar.
Como é que eu vou saber se a hora que ele está me falando do sistema que ele colocou, com a inteligência que ele colocou, é verdadeira se no meu relógio diz outra? Aí desenvolveu-se a equipe técnica do Ministério do Trabalho, não tem uma indicação política na CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, um sistema que é pequenininho, que nem esses cartões de... que bota cartão para... essas maquininhas de cartão crediário, e emite um papelzinho desse tamanho, com horário. O trabalhador olha, está certo, vai jogar fora. Ele olha, não está certo, aquilo ali é uma prova documental. Olha só o que é a vida, como Deus é obreiro na sua... e protege a gente. A gente fez isso para garantir a questão da hora extra. Sabe o que começou a acontecer? Vocês sabem que... eu sabia que era um contingente bom, mas não sabia que era tanto. A maioria das horas extras pagas no Brasil são por fora. Não tem o desconto do INSS e Fundo de Garantia. Eu atirei no que vi, acertei o que não vi. Aumentou 1 bilhão e 600 milhões em 6 meses a arrecadação. Isso tudo está gravando, eu vou estar ferrado amanhã. E o que acontece? Esta gente começou a gostar mais ainda de mim. Mais. Mandou flores. Mas o que eu vou fazer? Eu vou recuar? Olha, a bala, eu sou ruim de ser derrubado. Por isso que eu falo sempre aquela que eu sou cana de canavial. Toda hora que eu venho no programa, eu sou cana de canavial. Corta ela brota, queima ela brota, porque ela tem raiz profunda. E até o bagaço vira energia. Eu toda hora falo isso para provocar. Mas eu estou dando exemplo de vocês, de coisas que já estão publicitadas, já estão conhecidas, mas vocês não têm ideia do que é o processo de uma luta que é ideológica, gente. Essa gente pensa que o trabalho nada mais é do que uma obrigação, remuneração é luxo. Essa gente pensa que banco tem que ter cada vez mais lucro, porque eles foram feitos para ser rico e nós fomos feitos para ser pobre. Não pensa que é exagero, meu jeito é exagerado, mas é o mundo real. Por que 80% das prisões brasileiras são dos irmãos negros? Porque a inconsciência diz que na hora de uma blitz, se tem um negro no volante e tem um branco, para o negro, o branco vai. Ou não é assim? Por quê? Porque isso é cultural. Como é que a gente... Porque isso é luta ideológica. A gente, para mudar isso, a gente só muda com uma nova geração de brasileiros. Por isso eu falei daquela escola. Por isso que eu falei daquela garotada. Por isso que eu penso que o grande papel do PDT, o nosso papel, e vai ser o meu, em determinado momento, daqui a pouquinho, é fazer do PDT um grande chefe da política. Um grande brisolão da política. A gente tinha que ir para essas garotadas e dizer, venham sonhar com a gente. A gente tem que ir para essa garotada e dizer, vamos fazer um mundo em que se divida o pão. A gente tem que chegar para essa garotada e vir aqui, vem dividir sonhos. Vem entender que não adianta você morar num condomínio fechado, usar um tênis importado, e na primeira vez que você pisa na rua, você perde o tênis, porque você ao lado da tua muro de construção está construindo a miséria. Eu sei que não interessa aos dois companheiros lá que estão discutindo muito na hora que eu estou falando, mas eu acho importante isso. É que vocês estão falando muito alto aí. Aí está interferindo. Então, eu só quero fechar, é uma contribuição, companheiros. Uma modesta contribuição. Olha, eu falo da mesma maneira quando eu tenho 500 ou 2 pessoas. Eu falo da mesma maneira no ambiente de companheiros de partido ou de companheiros que não têm filiação partidária. Porque eu acho que ou nós somos instrumento de ideologização da sociedade, ou nós não cumprimos nosso papel enquanto entes, enquanto seres, enquanto brasileiros, enquanto patriotas, enquanto gente que tem um legado histórico a desenvolver. E a cada dia é uma luta diferente. Ou não foi assim com o Getúlio? Ou foi diferente a campanha de difamação que movia contra o velho Getúlio? Ou foi diferente quando inventaram o Mar de Lama, aquela direita carcomida, que queria piar o Getúlio do poder, porque queria o poder para entregar aos americanos de então, que queriam fazer do Brasil eternamente um sítio, uma fazenda, uma subsede dos seus interesses. Ou não foi assim quando impediram o Jango de ser presidente da República? Covardes! Covardes!
não deixaram o Jango ter o poder pleno. Covardes implantaram o parlamentarismo para impedir ele exercer o poder. Covardes não deixaram ele voltar com vida ao Brasil. Ou não foi assim com o Brizola, gente? Todo dia, a gente ligava a televisão, parecia que o Brizola era trombadinho, era sócio do crime organizado. Parecia que o Brizola tinha associação com o tráfico no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque o Brizola entendia que as comunidades carentes precisavam ter água potável, precisavam ter educação, precisavam ter dignidade, e essa gente entendia que dali podia surgir tantos Brizola que eles não conseguiriam segurar a ascensão desse povo. E nós vamos conseguir, vocês vão ver. Porque esse processo é que nem a verdade. Ele é inexorável numa sociedade. Ele vem, ele vence. Por isso a gente não tem que temer, Carlos Eduardo, o tamanho que eles nos querem dar. Grandes, pequenos, médio. Olha, o tamanho do exército não é pelo número do soldado, é pela força da causa que ele quer lutar. Isso transforma anão em gigante. Isso transforma pequenos em grandiosos homens. É a força da causa que ele tem. Isso vence, isso dá força, isso dá energia, isso faz a gente continuar na luta. Porque senão não vale. Ou vai valer para o Ronaldo estar aqui, uma hora longe da sua lagoa, injustiçado como candidato a governador, roubado, que foi roubado como candidato a governador, está aqui escutando esse chato falar. E por que ele está escutando? Porque ele tem sintonia de ideia. Porque quando ele foi governador, ele fez o governador para essa gente. Anda com ele na rua para tu ver. Vê como o povo pobre, pequeno, gosta dele. Isso é que é sintonia, Ronaldo. Essa sintonia é a sintonia que nos une. Essa sintonia que faz a gente estar aqui. Essa sintonia que faz a gente parecer muito maior do que somos. Eu me lembro que quando o Brizola entrava no ambiente, o Brizola tinha 1,70m, 72 parecia que ele tinha 2. Porque o tamanho não era do físico dele, rapaz. O tamanho era da estrutura de ideias que ele carregava. Lembra o Jackson, rapaz, lá no Maranhão, a última vez, andando com o carro dele. Esse desgraçado, esse Everton, quase matou eu e o Jackson de véspera. Passou num quebra-mola que quase quebrou a gente ao meio. E o Jackson, mordeu, matou o velho. Parecia aqueles bonequinhos que a gente, sabe aqueles bonequinhos que a gente manipula de pano? E ele, cachorro, estava lépido e faceiro. Eu olhei aquilo como pode. E eu gritando maluco, ai, tudo doendo. Isso é a causa. A causa dele, da libertação do Maranhão, era mais alimento do que o pão, do que o macarrão, do que o arroz, do que o feijão. Mas eu não sei se eu consigo, eu fico muito em dúvida se eu consigo passar o que eu estou sentindo. Mas eu sinto um ambiente que a gente precisa saber e ter competência de fecundar. Principalmente nessa nova geração. Porque essa nova geração, muito fala assim, internet, Facebook. Hoje, quando o André perguntou ali, quem tem Facebook? Aí eu olhei aquilo ali, mas é tanto Facebook, é tanto internet, é tanto blog, que ninguém fixa mais nada, gente. Isso aqui está deixando de raciocinar. É mais fácil o computador fazer conta, fazer interpretação, fazer o que você quer, porque aperta o botão. Essa geração um dia vai ter que parar para pensar que aquele computador não pode escravizá-lo, ele tem que ser escravo, instrumento da sua própria evolução. Nós vamos ter que dizer isso. Nós vamos ter que entender que essas massas de gente, que é a gente da nova era, que está aqui, eu estou falando na internet, aí entra 2 e 10 me xinga, e 2 fala bem. Essa geração a gente tem que incomodar falando para ele, não o que a política, os marqueteiros dizem, que é o que eles querem ouvir. É falar para ele o que nós achamos que é certo, mesmo que seja contra o que eles querem ouvir. Porque nós estamos interessados em falar o que querem ouvir. Nós queremos falar aquilo que sabemos que é verdade e o que nós queremos que eles ouçam. Essa é a nossa diferença. A nossa diferença é ter profundidade. É quando o Carlos Eduardo se eleger em Natal, e ele tem que ter esse compromisso, ele dizer, olha, eu consegui, PDT, das 400, botar pelo menos 100 em escolas em tempo integral, para garantir que os sonhos das futuras gerações sejam construídos aqui.
Eu não estou te obrigando, Ricardo, eu estou falando no sentido de compromisso. E olha, já está espalhando, viu? Muitos prefeitos estão fazendo, de todo o Brasil. Vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Isso vai fazer, eu sei. Eu tive lá, nosso prefeito. Então, o que eu quero pensar? A gente tem que acreditar. Né? Eu vi uma frase hoje, rapaz, fui lá na superintendência. Ele disse assim: o ouro se modula no fogo. Como é que é? O ouro se refina no fogo. Então, o que você está dizendo? É isso mesmo, ministro? Eu quero dizer para o senhor: não se incomode com quando querem te queimar, porque o ouro se refina com o fogo. Olha que coisa profunda, simples, mas profunda. O que ele quis dizer? Que nós somos um metal precioso e que quanto mais eles querem nos queimar, mais aperfeiçoado e bonito nós vamos ficar. É isso que ele quis dizer. É isso. É isso. É isso que nós somos. Então, eu quero dizer para vocês, muito obrigado por vocês serem resistentes. Muito obrigado por vocês aturarem. Muito obrigado por vocês serem trabalhistas. Muito obrigado por vocês abrirem mão até de deixar as famílias esperando. Muito obrigado por vocês existirem. Que um dia a sociedade brasileira vai dizer isso que eu estou falando para vocês. Muito obrigado, trabalhistas, pedetistas. Nós somos mais felizes porque vocês existiram. Nós não íamos encerrar o nosso encontro, mas não há como não estender mais o nosso debate. Antes de passar a palavra ao André, eu queria agradecer também a todos os companheiros que ontem e hoje, durante o tempo todo, como disse o Lupe, tiveram a paciência e a crença de permanecerem aqui, contribuindo, colaborando. E a relação, o debate sobre a organização partidária, que nós não chegamos a alcançar, nós estamos acertando, já acertamos com todos os nossos presidentes aqui presentes, que no decorrer de agora até janeiro, nós vamos realizar os seminários estaduais de planejamento estratégico e gestão partidária, onde nós vamos fazer um planejamento estabelecendo metas e prazos para que o partido alcance já no 2012 um resultado altamente positivo. Então, nós vamos fazer isso, estado por estado, junto com os companheiros, para a gente, no final do Congresso, estabelecer e chegar lá, já com uma nova cara, uma nova estrutura e uma nova fermentação das nossas grandes lutas, grandes ideias. Então, eu passo a palavra agora para fazer o encerramento do nosso encontro, para o presidente em exercício do nosso partido, presidente estadual do PDT, do Ceará, nosso anfitrião, e agradecer aos companheiros do Ceará, que tiveram a paciência de nos aturar, de organizar esse evento, de trabalhar na construção dessa bela organização, com boa recepção, com boa cama, boa alimentação. Foi um exemplo de organização e competência nessa área. Então, com a palavra, nosso companheiro André Figueiredo. Bem, muito boa noite, minhas amigas, que são poucas aqui, 3 mulheres só. Nós estamos precisando começar a nossa reorganização partidária pela questão de gênero, né? Eu acho que nós temos aqui uma obrigação, Carlos Eduardo, Fábio, Paulo Rubem, Igor, Bruste, Ronaldo, enfim, de buscar mulheres para o nosso partido, né? Não, mas isso eu nem discuto, mas imagina se tem 10, vale por 300, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais, isso falando que a gente, na nossa bancada de 27 deputados federais, nós só temos 2 mulheres também. Então, nós temos que buscar. Então, começando pela questão da nossa reorganização, nós precisamos buscar mulheres, porque já formamos uma que virou presidenta, né? A Dilma, todos nós sabemos que foi dos nossos quadros, foi formada no PDT, e que hoje é presidente da República. Imagina quantas Dilmas nós não podemos criar. E eu fico muito feliz da gente estar chegando
ao fim dessa primeira etapa Nordeste, e o Maneca tem feito um trabalho incansável para organizar o partido, descentralizando as ações que antes ficavam concentradas mais pelo Sul, Sudeste, até Brasília, para que nós possamos justamente fazer isso. Irmos a cada um dos estados, a cada uma das regiões, construirmos essas nossas novas teses, né? Nós fizemos a primeira etapa em Porto Alegre, uma etapa que não era deliberativa, era uma etapa essencialmente de discussão e comemorativa dos 50 anos da legalidade, e a apresentação dos 12 eixos temáticos, com os 12 grupos que foram formados, foram emanados documentos que estão servindo para a discussão dos diferentes estados, e em maio do ano que vem, nós vamos concluir o 5º Congresso, com a atualização das nossas teses, com a atualização da Carta de Lisboa, com uma reforma estatutária, para que nós possamos preparar o partido que tem história como o nosso. Ele precisa, com certeza, ter um presente muito forte para garantir um futuro, não apenas partidário, mas um futuro do povo brasileiro que Brizola tanto sonhou, que Jackson Lago tanto sonhou, e que nós temos a obrigação de dar continuidade a esses sonhos, a construir e materializar cada uma das nossas utopias para que a gente possa, talvez não com os nossos olhos, mas certamente numa geração muito próxima, ver o Brasil que nós sonhamos, que já está no caminho certo, já está virando exemplo lá fora. Antigamente era só país do futebol, país do vôlei, mais recentemente, agora é país da geração de emprego e renda. É muito legal ver o ministro do Trabalho e Emprego do Brasil, nosso companheiro Carlos Lupe, sendo considerado um exemplo lá fora. Um exemplo de como se consegue, num país onde há pouco tempo a injustiça social era a marca maior, hoje, índices recordes, mesmo no ambiente de crise econômica mundial, de geração de emprego, dão exemplo a Estados Unidos, a Canadá, países desenvolvidos, justamente porque a gente coloca, desenvolver é importante, mas não pode ser para uns poucos, como sempre foi a tese das elites. Nós precisamos desenvolver sim, mas gerando emprego com qualidade, sem ser precarizado, defendendo o direito do trabalhador, como o ministro faz, gerando condições para que o trabalhador por conta própria também tenha condições de gerar renda para constituir sua família. Quando a gente fala no microempreendedor individual, que é uma tese que a gente defende, a valorização daquele que é um mecânico, que é um pipoqueiro, que é um jornaleiro, como o Lupe foi, certo? Que ele pode sim, mesmo não sendo seletista, mas com seu próprio suor, ter seus direitos reconhecidos, e foi isso que a gente conseguiu aprovando a medida provisória 529, de dar a eles os direitos que o trabalhador seletista tem, e eles não tinham, que é justamente você poder ter, em sendo mulher, o salário maternidade, em ficando doente, o auxílio doença, que às vezes esses trabalhadores por conta própria ficavam à mercê da sorte, e caso adoecesse, não tinha como ter renda para criar sua família. Enfim, companheiros, o partido vai crescer dessa maneira. Nós estamos trabalhando em todos os estados para que nós possamos cada vez mais, primeiro, trazer lideranças já constituídas, né? Fizemos isso até agora, dia 7 de outubro, e formar novas lideranças. Hoje mesmo eu estava falando com o Lupe e vendo aquele horizonte de 400, 500 jovens. Puxa, vendo um exemplo de vida e de combatividade que é o Lupe. Como é que a gente não consegue trazer 3 ou 4 daqueles jovens para formar a Juventude Socialista do PDT? Indo para um evento, como o Lupe foi e vai a vários eventos, foi numa mediação aqui, lá na termoelétrica do Pecém, que tinha uns 3 mil trabalhadores. Como é que não traz trabalhadores com o exemplo que ele dá e com a história de luta que o PDT tem para o PDT? A gente está conseguindo. Se a gente fizer isso em cada um dos estados, não precisa aparelhar nenhum projeto, nenhum programa, mas com o exemplo de vida de cada um, com a combatividade de um Paulo Rubens Santiago no Parlamento Brasileiro. Como é que lá em Recife a gente não vai trazer pessoas que se espelham no Paulo Rubens? Como é que a gente não vai, numa campanha como a do Carlos Eduardo em Natal, trazer gente que também se espelhe nele para começar novamente a construir as próximas gerações que têm que ser breves? E é por isso que a gente vai trabalhar. Os movimentos sociais, os movimentos organizados do nosso partido, Juventude Socialista, Ação da Mulher Trabalhista, Movimento Negro, Movimento dos Aposentados, Movimento Sindical. Esses movimentos são indispensáveis porque é deles que vão surgir os novos líderes, é de cada um deles que nós temos certeza que vai ser o PDT orgânico que nós queremos. Porque ave de arribação nós não queremos mais, não. Lógico que alguns vêm e vão continuar vindo e indo. Mas a gente formando pessoas no PDT com os ideais do PDT,
é muito mais difícil sair. Nós perdemos, como eu disse ontem à noite, 3 deputados federais que foram e nunca foram do PDT. Foram embora e nunca foi. Como é que estava dizendo ontem, Lupe? Como era... Vá com Deus. Certo? A gente tem aqui 3 deputados a menos, mas temos a vinda do o Everton está aí, e o de Rondônia, Marcos Rogério, sofre prejuízo. Nossa bancada, muito pelo contrário, dá um salto de qualidade pela qualidade dos 2 deputados que estão assumindo aí, o Everton, que é da Juventude Socialista, o Marcos Rogério, que é um companheiro novo também, certo? Enfim, nós estamos ganhando. Agora, nós precisamos saber que o PDT não pode ficar a vida toda com 27 deputados federais. O PDT não nasceu para ser partido periférico. O PDT nasceu para ser o partido do Brasil, o partido do trabalhador brasileiro, o partido que, acima de tudo, vai materializar, volto a dizer, os sonhos de Brizola. E isso depende de cada um da gente. Então, minhas companheiras, meus companheiros, eu quero, mais uma vez, realmente, primeiro pedir desculpas, né, porque eu, como anfitrião, fui um péssimo anfitrião, por conta de que hoje tive que cumprir realmente uma agenda de trabalho com o ministro Lupe, certo? Mas espero que os companheiros que são aqui do Ceará e que participaram do evento tenham ajudado aqui na condução dos trabalhos, junto com o Maneca e com todos vocês que estão aqui, que afinal, apenas a etapa é na cidade de Fortaleza, mas aqui é a Casa do Nordeste, aqui vocês sabem que cada um de vocês sabe muito bem que Fortaleza, aliás, é peculiaridade do nordestino, nós somos muito hospitaleiros e nós sabemos que isso aqui não é de um, de dois, é de todos. A gente se sente muito honrado, enquanto PDT do Ceará, de receber cada um de vocês, certo? Quero agradecer aqui a todos que vieram dos 9 estados, dos 8 outros estados aqui da região Nordeste para cá, para Fortaleza, certo? Porque aqui nós estamos realizando a primeira das etapas. E também me sinto muito honrado de poder estar ocupando essa função interinamente, substituindo o ministro Lupe na medida do possível, evidentemente, e para mim não causa nenhum constrangimento em dizer, o Lupe é o presidente do PDT, o Lupe é a bandeira maior do PDT, porque ele está rodando o Brasil todo, porque ele está sendo um exemplo como ministro do Trabalho, e ele é o presidente do PDT. Agora, por uma hipocrisia que eu considero como tal, de uma tal de Comissão de Ética da Presidência da República, diz que não pode acumular a presidência com o ministério, como se o Lupe fosse virar menos pedetista, porque vai pedir licença da presidência. Isso é uma hipocrisia, mas enfim, deixa a gente continuar nessa caminhada. O que importa é que cada vez mais a nossa bancada de deputados federais, a nossa bancada de senadores, está tomando um posicionamento uniforme, certo? Nós agora mesmo, na próxima quarta-feira, vamos discutir entre a executiva e a bancada um ponto importante, que é a questão da DRU, né, a desvinculação das receitas da União, que o deputado Paulo Rubem tem uma tese, e que nós vamos discutir isso partidariamente, para que nós possamos realmente tomar uma posição unificada, como vamos tomar em outros momentos, em outras questões. A questão da reforma política, como estava sendo discutida aqui, eu tenho acompanhado junto com o Maneca, muito próximo, mesmo não sendo da comissão, mas o deputado Henrique Fontana, que é o relator, tem sempre passado para a gente, para que PDT, PT, PSB e PCdoB tomem um caminho mais ou menos próximo, e a gente está conseguindo isso, porque PMDB... né, os partidos da elite, não vou sem falar em PR, PP, mesmo sendo da base, eles não querem financiamento público de campanha. E sem o financiamento público de campanha, vai continuar a mercantilização das eleições, vai continuar a compra de votos. A gente que é candidato aqui no Nordeste, a gente sabe, eu sei que isso é no Brasil todo, a gente sabe a dificuldade que é a gente rodar esse Ceará, a gente pegar o voto do eleitor formador de opinião. Então a gente precisa de uma reforma política, senão daqui a pouco o cidadão de bem não se candidata mais não. Porque... É uma confusão muito grande. A gente trabalha 4 anos, e 4 anos são esquecidos em 4 dias que antecedem as eleições. Porque é uma derrama de dinheiro. É candidato que nunca fez nada na vida, mas torra 10 milhões no processo eleitoral e é eleito. Então a gente tem que dar um basta nisso tudo. A gente tem que fazer cada vez mais com que nós, enquanto PDT, sejamos o caminho natural para que a gente queira realmente construir esse Brasil, e momentos como esse são extremamente salutares e exitosos, eu tenho certeza para isso. Gente, mais uma vez, ministro Lupe, Maneca, deputado Paulo Rubem, Igor, Fábio, Carlos Eduardo, Ronaldo, enfim, não vou citar o nome de todos aqui, deputado Everton, a todos vocês que
que vieram aqui para Fortaleza, muito obrigado, e que vamos construir juntos, em cada um dos nossos municípios, em cada um dos nossos estados, vamos construir essas teses para que em maio de 2012 a gente tenha a convicção que o nome bonito, o número bonito é esse, né, 2012. Nós vamos fazer de 2012 verdadeiramente o grande ano do PDT. Muito obrigado, minha gente, um grande abraço a todos. O deputado Everton está propondo que a gente... Quer ler, Everton? Queres ler? A Carta de Fortaleza. É uma proposta da Juventude Socialista do PDT, do Nacional e da Juventude Socialista do Estado do Ceará. Os seguintes termos: a Juventude Socialista do PDT, JS, PDT, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, em reunião no dia 20 de outubro de 2011 em Fortaleza, durante a realização da etapa Nordeste do 5º Congresso Nacional do PDT, na proposta de realização do 16º, é o 6º, não é o 10º, é o 6º Congresso Nacional, o 16º Congresso da Juventude Socialista do PDT no Nordeste do Brasil. Resgatando um pouco a história do PDT na caminhada para a campanha presidencial do Brasil, na redemocratização brasileira em 1989, Brizola foi vitorioso em várias cidades do Nordeste, inclusive tendo maior êxito em 2 capitais, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, no Ceará, em Fortaleza, e Florianópolis, em Santa Catarina. E no Rio de Janeiro também, no estado do Rio de Janeiro. Reforçando os argumentos da importância da realização deste 16º Congresso Nacional da Juventude Socialista do PDT, fora do eixo Sul-Sudeste, visualizamos um crescimento real e notório do PDT nesta região. Precisamos fortalecer e crescer com o partido e a juventude através da mobilização, e esta será uma oportunidade única e muito importante para esse processo. Foi uma decisão unânime dos participantes reunidos, lembrando pelos participantes que seria uma forma de demonstração do próprio partido em buscar unidade, crescimento e democracia. No mais, contamos com o apoio das outras regiões do Brasil para a realização do nosso Congresso da região Nordeste. É para lutar, é para vencer, é a Juventude Socialista do PDT. Nós vamos agora, para encerrar o nosso evento, cantar o hino oficial do PDT, estabelecido pelo companheiro Brizola, que sempre encerrava as nossas reuniões com o hino da independência. É o hino que mais expressa, é aquele que eu gosto mais, é aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. Portanto, é encerrado neste momento o nosso seminário do Nordeste. Na quarta, quinta e sexta-feira que passaram, o Nordeste brasileiro recebeu as lideranças do PDT em toda a sua extensão e toda a sua grandeza, para fazer com que as ideias do Nordeste possam ser somadas agora às ideias dos demais encontros regionais, a fim de que todo o conjunto de ações convirja numa carta única, num pensamento único que será expresso durante a segunda etapa do Congresso Nacional do PDT, que acontecerá em 2012, no primeiro semestre de 2012, na capital nacional, que é Brasília. O evento de hoje teve aqui a participação de vários líderes, de prefeitos, de ex-prefeitos, governadores, deputados federais,
Discutiu-se a reforma política com o painel principal da tarde de hoje e ainda se teve, no período da manhã, o depoimento de companheiros de todo o Brasil, em especial aqui do Nordeste,